Relato de parto no Hospital Sepaco. Meu nome é Ana e hoje eu vou falar sobre o meu relato de parto. Eu fui mãe aos 37 anos, hoje meu bebê tem 7 meses e eu quero contar um pouquinho de como foi. Primeiro, nós tivemos que fazer a escolha do hospital e nós tínhamos feito alguns contatos com algumas doulas, porque a minha intenção era de ter o parto normal. E elas, as que eu tinha feito entrevista, digamos assim, né? Tinha feito uma entrevista para conhecer mesmo. Elas tinham dado a opção de ter no CEPACO, que era um hospital, que elas tinham boas referências para esse tipo de parto. Então, o nosso convênio, ele nem aceitava esse hospital. Nós estávamos com um convênio inferior. Eu tinha acabado de trocar, na verdade, eu tinha um convênio Bradesco e não ia dar para ter o parto da minha filha, porque ela nasceria em abril, e o meu era uma continuidade da empresa que eu trabalhava, e ia encerrar com 2 anos. E 2 anos ia ser bem em janeiro, 3 meses antes do nascimento dela. Então, eu tive que correr atrás, a gente teve que fazer e acontecer para conseguir mudar o plano para ter um plano superior, porque o homem, eles não são encanados com isso, né? Então, o plano do meu marido, ele pegou o mais básico e estava tudo certo até então. Vamos mudar o plano uns 2 meses antes para a gente conseguir ter o atendimento nesse hospital. Nós fomos visitar, eu amei as instalações. Eu também, no vídeo que eu conto sobre a revelação, como que foi, como que eu descobri que estava grávida, eu falei que eu tinha uma alteração e por conta disso eu vi que esse hospital também, ele, se eu não me engano, ele é o maior da América Latina de atendimento para crianças também que têm algum problema cardíaco. Então, sim, por alguns motivos eu achei que seria interessante a gente estar num hospital que atendesse, né? Caso tivesse muita ocorrência, até por conta da UTI da mãe também ficar no mesmo local, no mesmo hospital. Tem hospital que não é, ou que não tem UTI, então, por esse motivo, nós resolvemos visitar. Eu amei o hospital, amei o atendimento. Eu fiz uns 3 ou 4 cursos de primeiros socorros. Tem, inclusive, alguns cursos que são online, outros são presenciais. Eu recomendo muito porque eu amei. Inclusive, um deles, o meu esposo foi também, que era Primeiros Cuidados com o Bebê. Foi bem bacana, ajudou bastante. Eu tinha essa questão de saúde, então meu parto, até por conta da idade, que a partir dos 35 anos eles já consideram uma idade de risco, uma gravidez de risco, eu tinha essas duas questões, uma questão de saúde e a idade. Então, minha gravidez era uma gravidez considerada de alto risco. Comecei a fazer meu tratamento pelo meu convênio médico e, no decorrer, descobri que eu já estava com diabetes gestacional. Porque quem assistiu o primeiro vídeo, eu comentei que eu fui fazer os exames antes de começar de fato a tentar, e como eu engravidei nesse período, esses resultados de exame já eram exames comigo grávida. E nesse exame já deu que eu tinha diabetes gestacional. Então eu tive mais isso para contribuir para a gravidez de alto risco. Então era diabetes, minha questão de saúde e a idade. Então eu comecei a passar e a minha médica, a minha obstetra, ela mais pro finalzinho, ela falou: "Olha, como você tá com diabetes gestacional, você não pode passar de 40 semanas". Nisso eu já estava com umas 37, 38 semanas. E aí eu já comecei a ficar um pouquinho preocupada, porque eu gostaria de tentar o parto normal e apenas se tivesse uma intercorrência, algo que fizesse mal a mim ou a minha filha, que eu iria fazer a cesárea. E eu não queria ter essa ideia, eu não queria escolher a data que minha filha iria nascer, eu queria que fosse tudo muito orgânico, que ela escolhesse, que Deus escolhesse, enfim, cada um tem tem o seu pensamento com relação a isso. O meu era esse. Eu não queria ter que escolher nenhuma data, nada disso. Queria que viesse, e olha só, spoiler que é muito doido o que aconteceu. Muito legal, eu ficaria até o final para ouvir porque é interessantíssimo. Chegando ali próximo das 39 semanas, eu tinha que ir para o hospital para conhecer. A minha médica orientou, falou: olha, vai lá no hospital, porque é bom eles terem um histórico seu, né, para quando você tiver o parto. Fui no hospital, passei numa consulta normal, tirei minhas dúvidas. Esse médico que eu passei, ele falou: não, não precisa necessariamente ser com 40 semanas. Pode ser com 41, mesmo com diabetes gestacional. E aí eu já fiquei assim: ah, então tá bom, então eu vou conversar com ela, porque senão eu vou ter que estar aqui com 40 semanas, com certeza,
E eu vou ter que, entre aspas, eu vou ter que escolher, né? Mas assim, também, gente, eu acredito muito em Deus, que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, então já estava preparada para isso. Eu falei, olha, Deus, conversei com ele, falei, se for para eu ter com 40, exatamente com 40 semanas, eu entendo que foi a data que foi escolhida, não sou eu que estou escolhendo. Tem que ser essa data e ponto, acabou. E assim foi, fui passando os dias, na outra semana eu fui de novo, porque você já, ali no finalzinho, você já tem que ir, né, com uma frequência maior para o hospital. E eu fui para o hospital, passei com uma outra médica, e essa já falou, não é bom chegar a 41 semanas, tem que chegar, é melhor que seja antes. E nisso eu estava com 39 semanas, e alguns dias. Passei na minha consulta com a minha obstetra, que ela até achou que já ia nascer antes. Ela falou, acho que eu nem te encontro na próxima consulta. E eu pensei, gente, mas eu não tô sentindo nada, assim. Nem as contrações de treinamento eu tava sentindo. Tinham pessoas que estavam com a gravidez com semanas a menos que a minha, e elas estavam sentindo muito mais coisas, e eu não tava sentindo. Consulta de terça-feira, e ela falou pra mim o seguinte, falou, olha, você vai ter. Nossa, achei que já tinha nascido, porque eu não ia ter com essa obstetra, eu ia ter com um plantonista. Ela falou, achei que já ia nascer, você tá aqui de novo? Não, mas amanhã você vai estar com 40 semanas. Pode ir lá. E eu ia perguntar justamente isso. Eu preciso ir amanhã, exatamente amanhã, eu posso ir no outro dia, né? Pra ver se eu sinto alguma coisa, se meu corpo manda alguma mensagem. E ela falou, não, você vai ter que ter amanhã e ponto. Não, você tá com diabetes gestacional, é arriscadíssimo. E aí eu falei, cara, vai ter que ser amanhã. Não tinha nem terminado de arrumar a mala porque estava assim na confiança, né? Acreditando que não, pode ser que dê tempo, não precisa ir com 40 semanas certinho. E aí, o que aconteceu? Comprei umas coisas que estavam faltando, não tinha a almofada da amamentação ainda. Passei numa loja, não avisei pra ninguém. Passei numa loja, comprei as coisas, avisei pro meu esposo só que eu precisava falar com ele, que era bom ele me ligar, porque ele ia ter que ver com relação ao trabalho dele. E vim para casa e comecei a arrumar a mala e ao mesmo tempo aquela ansiedade, aquela, sabe, de assim, tá muito perto agora, vai ser amanhã e agora eu vou de manhã. Nessa ocasião eu já estava com uma doula também, aí eu avisei para ela tudo isso. E assim, gente, eu não conseguia montar a mala, sabe? Eu tava fazendo tudo muito devagar. E assim, eu até fiz uma oração, pedi para Deus, falei, ai Deus, que seja da sua vontade, se for para ter amanhã, é, que não seja uma escolha minha, que tenha, que tenha a sua mão nisso, né? Que seja porque era para ser a data e ponto, acabou. Eu sempre com aquela questão da data na minha mente. E aí, eis que eu estava aqui em casa, de repente, eu senti um pinguinho no chão. Isso foi no dia 16 de abril. Eu senti uma gota no chão, um escape de xixi. E eu pensei, nossa, eu acho que eu estava apertada, eu acho que isso aqui está bem longe de ser a bolsa estourar. Mas guardei a informação, mandei mensagem pra Dona e falei, ai, nossa, eu senti um pinguinho, mandei a foto e tal. Ela falou, não, vamos acompanhar, vamos ver, né? E eu fiquei na dúvida, eu falei, Deus, se isso daí foi, por favor, já manda uma enxurrada, porque eu não entendi. Eu não entendi que isso aqui é a bolsa estourando. E o que aconteceu? Passados uns minutinhos, eu fui no banheiro, eu tinha acabado de fazer xixi. Na hora que eu fui me limpar, eu vi que saiu líquidos involuntários. E aí eu falei, não é possível. Agora já é demais, porque eu acabei de fazer xixi. Então, tenho certeza que eu não estava apertada, não foi escape de xixi. Saiu e eu falei, não acredito. Já mandei pra doula. Ela falou, olha, pode ser, vai me avisando. E daí, até o outro dia, não parou mais de sair líquido. Aí, nesse momento, eu já tinha falado com meu esposo, eu não tinha avisado, porque eu não queria que ele viesse muito ansioso, nem nada disso. Eu só falei para ele vir para casa, que talvez seria no outro dia, mas eu não falei que a bolsa tinha estourado. Quando ele chegou, eu não tinha limpado, porque eu queria que ele visse. E aí ele chegou, e aí tinha uns pingos no chão. E aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, já falei que era isso mesmo, que eu achava que tinha estourado a bolsa, e ele ficou bem feliz e bem ansioso na hora. E agora, o que que a gente faz? E aí, é, arrumamos as coisas, porque a gente ia deixar nosso cachorro na mãe dele, porque
ele não ia ficar aqui sozinho. A gente pediu uma pizza, se tiver foto eu vou colocar aqui, porque eu quebrei meu celular, eu não sei se eu vou ter todas as fotos, eu espero que sim. Mas nós fomos sair com o cachorro, voltamos e eu tava até que tranquila, assim. Não tava sentindo dor, tava tentando me manter bem calma. E nós comemos a pizza, terminamos de arrumar as coisas, fomos na casa dos pais dele. Claro que ele já devia imaginar. Eu só falei que a gente só falou que estava indo no hospital para ver, porque já estava muito em cima. Nós nem subimos, se eu não me engano, a gente nem subiu. Ele só levou meu cachorro, voltou e falou que era no hospital porque eu estava sentindo algumas coisas e a gente queria dar uma olhada. E aí, nós fomos para o hospital. Quando nós chegamos lá, eu estava com 2 centímetros de dilatação. E aí eu pulei uma parte importante. A minha médica, como eu queria tentar o parto normal, ela já tinha deixado uma cartinha para eu fazer a indução no outro dia, porque eu não podia passar das 40 semanas. Ou seja, foi tudo no tempo de Deus mesmo. Não foi eu que escolhi, porque no final das contas a minha bolsa estourou, então realmente acabou conciliando com a data que eu teria que ir no hospital de qualquer forma. E nós chegamos no hospital por volta da meia-noite, passei com uma médica, estava lá no plantão, ela pediu para eu ir fazendo cardiotoco, eu fiquei na poltrona lá e não tinha quarto. Aliás, assim que eu cheguei, eu já fui avisada de que não tinha apartamento no hospital Sepaco. E eu já fiquei tensa, eu falei, moça, mas eu não tenho outra opção, foi o hospital que eu escolhi, que eu gostaria de ter a minha bebê, e eu não tenho um plano B. E ela falou, não, então a gente pode abrir ficha e tal, e aí você vai vendo, às 7 horas da manhã, geralmente eles liberam o quarto e aí a gente vê. E aí eu já fiquei com essa informação e fiquei lá, né, tendo acompanhamento, meu esposo dormindo no carro, porque não tinha apartamento disponível pra gente. E falei pra ele, 7 horas da manhã já vai lá na recepção pra ver se desocupou algum lugar pra gente conseguir ter um quarto. Ele foi, se eu não me engano, até foi com ele, não tinha quarto. E eu falei, moça, e nisso, de manhã, eu pedi para ser avaliada novamente para ver quanto estava a minha dilatação e eu estava com 4 centímetros. Então, de madrugada, as dores também começaram a se intensificar, mas parecia uma cólica. Vinha e voltava, eu não consegui dormir bem, mas também foi bem incômodo você com dilatação, sua bolsa estourada, é, e com fralda, né? Nesse momento eu já estava com a fralda, inclusive essa calcinha, eu vou deixar aqui também o nome, ela me ajudou muito, ajudou a salvar, porque, gente, é uma sensação horrível, você não tem controle nenhum e toda hora saindo líquido e mais líquido. Eu sei que aí deu 10 horas da manhã, a gente tomou café, como tinha lá dentro uma lanchonete, nós fomos lá tomar um café, eu voltei, e aí quando foi por volta de 10 horas eu falei, gente, não dá, eu tô desde ontem meia-noite, e até agora vocês não liberou nenhum apartamento, não liberou nada. E aí eu conversei com eles, eles disseram o seguinte, ó, é, nós não temos apartamento disponível, mas nós temos uma sala pré-operação, pré-cirurgia, que vocês podem ficar lá, não é um apartamento, não é um quarto, mas vocês podem ficar lá. Nós ficamos neste lugar quando foi por volta das 11 horas. Fizeram um novo cardiotoco e, e as dilatações tinham parado, não estava aumentando, mas também eu dormi super mal. Eu acredito que isso também contribuiu um pouco. E nada, e aí por volta do meio-dia, se não me engano, vieram 2 médicas e elas disseram que por conta da minha situação, daquela questão de saúde que eu tinha, elas conversaram e no final a, a supervisora, não lembro qual o cargo dela, ela falou se eu não queria tentar cesárea, se eu ia me manter firme com relação a ter o parto normal. E eu falei sim, eu gostaria sim de tentar o parto normal, porque independente de qualquer coisa, eu passei com o meu cardiologista, ele deixou uma carta de que eu podia sim tentar o parto normal. Minha médica que acompanhou também deixou a indução e eu gostaria de tentar. E elas disseram, não, tudo bem, a escolha é sua, mas é que é um caso um pouco diferente. A gente viu que realmente não teria algo que atrapalhasse.
Enfim, e eu falei que eu queria, assim, fazer a indução. Isso foi meio-dia. Eles me serviram o almoço por volta da 1 hora. Disseram que eu ia fazer mais um cardiotoco para começar a indução. Almocei, passou algumas horas e veio um médico com a outra médica que veio mais cedo. E eu tava com medo exatamente do que eles me falaram, que ia trocar o plantão. E aí eles me disseram o seguinte: olha, agora vai ter uma troca de plantão e vão vir outros médicos. A gente não sabe se eles vão ter a mesma experiência, porque entrou muita gente nova aqui no hospital e tudo mais. E se você quiser tentar cesárea, a gente vai fazer da melhor forma. Se tiver o corte, a gente vai tentar que fique bem na linha do biquíni e tudo mais. É, e se você quiser, a gente tenta deixar o mais humanizado possível. Lógico, vai ser como um parto normal. Eu ainda não estava no quarto nem no apartamento, tá? Só pra vocês saberem, eu estava nessa sala pré-parto. E explicaram que no meu caso, eu teria que estar numa sala com um aparato geral, porque poderia acontecer alguma coisa na indução e a minha questão por ser no coração poderia acelerar muito, então eles iam ter que dosar bem certinho a parte das anestesias, né? E aí, o que aconteceu foi que nesse momento eu falei, meu, eu cheguei lá meia-noite, isso já era por volta das 4h30 da tarde. Eu falei, cara, eu não vou tentar mais, assim, já é a segunda vez que vieram falar comigo e eu já não tô mais nem me sentindo segura, ainda mais, né? As pessoas, os médicos do hospital me dizendo que os médicos que estavam lá eram jovens, mais menos experientes. Eu falei, meu, conversei com meu esposo e com a doula também, ela falou que ela teve um problema com o irmão dela, que foi fórceps e acabou machucando a cabecinha dele, depois isso ficou por muitos anos, ficou uma deformação. E nesse momento eu já não me senti mais à vontade, assim, não tive o meu desejo atendido. Eu teria a escolha de continuar, mas como que você vai continuar tentando algo, sendo que nem a indução eu tinha tido? Eu estava cansada, uma noite inteira sem dormir. Assim, uma coisa que eu sempre pensava era, meu, eu queria fazer indução logo, porque eu queria descansar, eu queria estar no quarto, no apartamento, porque eu já ia descansar, porque depois que o bebê nascer, já era, né? Todo mundo fala que nosso sono acabou, a gente não dorme mais. Então eu queria muito ter tido uma acomodação gostosa e que eu conseguisse realmente fazer os exercícios, tentar caminhar também, fazer algumas atividades, inclusive porque eu estava com a doula, para conseguir ver se aumentava a dilatação e também eu conseguisse descansar um pouco antes do parto, que poderia demorar muito. Mas, por fim, eu conversei com meu esposo e com a doula e falei, olha, eu não vou ficar aqui tentando, é a segunda vez, né, que conversam comigo, e ainda eu nem fiz a indução, eu vou optar pela cesárea. E foi o que foi feito. Ela, a partir daí, eles já fizeram a preparação, já coloquei a touca, já coloquei as coisas, e eu desci para a sala de cirurgia por volta de umas 5 horas, e ela nasceu às 17h48. Bom, o que a gente tem que pensar, que foi o que me deixou menos aflita, é que ela nasceu com saúde, ela nasceu bem, inclusive ela nasceu com os olhinhos bem abertos. Eu não tinha assistido outros partos, assisti alguns no YouTube, mas eu não vi nenhum que a criança nascesse com o olhinho tão aberto. Ela nasceu assim, nasceu pronta. Era a hora dela nascer. E só de você ter a sua filha bem ali, saber que tá tudo certo com ela e comigo também, né? Graças a Deus eu não tive nenhuma intercorrência. Só isso já valeu. Não tive o meu parto normal. Na verdade, acho que eu só fiquei triste porque eu nem tentei, né? Eu não tive a indução, eu não tive nada. Eu simplesmente já fui direto para uma cesárea. Mas é o que eu estava falando, que apesar de tudo, o importante é que ela está bem, eu estou bem também. Depois, né, eu tive o apartamento, surgiu uma vaga lá para mim depois que eu tive a cesárea. E a única coisa também é que, como eu tinha comido, porque eu ia tentar o parto normal, eu praticamente, a primeira hora da minha filha, depois que eu saí da sala, pouco mais de 1 hora, eu passei tão mal que eu não consegui cuidar, não consegui ver, não consegui fazer nada, até porque eu tava com uma cirurgia. Mas eu só vomitava, eu passei muito mal. Passei 1 hora e a cirurgia foi por volta das 5 horas, acho que não deu o tempo mínimo que precisava.
Então eu passei muito mal. Eu só fiquei vomitando e aí depois melhorei um pouco. Mas assim, depois eu vou contar do meu pós-parto. Como que foi? Porque eu não tinha estudado praticamente nada sobre cesárea, então foi tudo muito novo e eu não sabia de algumas coisas que depois foi bem intenso pra mim. Mas é isso. Eu acredito que esse vídeo já tenha ficado longo. Minha bebê tá acordando, que eu tô ouvindo aqui os barulhinhos. Mas é isso. Foi muito bom, foi maravilhoso o parto, apesar dos pesares. Não senti, minha filha nasceu bem. O importante é que ela e eu ficamos com saúde e isso é o que importa no final das contas. É isso. Meu bebê está acordando. Eu vou ali cuidar dela e me conta como que foi o seu parto. Você gostou? Foi exatamente como você tinha imaginado? Você gostou do hospital que você teve? Comenta aqui também, porque outras pessoas, outras mulheres, elas podem também querer saber qual foi a sua experiência, né? Quando a gente está gerando, a gente sempre fica pesquisando para saber como que foi, para poder escolher a melhor opção para nós e para os nossos filhos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!